Boa noite a todos, mais uma vez, senhores deputados, senhor Presidente da Câmara Restante Executivo, público aqui presente, funcionários do município, quem nos assiste em casa, aproveitando para relembrar que a nossa sessão está a ser transmitida online pelo nosso canal do YouTube. Vamos dar início a esta sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Azambuja, não sem antes também agradecer a disponibilidade desta sala, que agradecemos. Sendo esta uma sessão extraordinária, teremos um período de intervenção dos cidadãos e depois daremos logo de seguida a entrada da nossa ordem do dia. Temos duas substituições, da parte do PSD, o Sr. Deputado Tiago Santos pela Sra. Deputada Maria Manuela Firmino e da parte da CDU, a Sra. Deputada Marta Gondar Diniz pelo Sr. Deputado José Pereira. Dito isto, vou dar início ao período de intervenção dos cidadãos e perguntava desde já. Muito bem, já tenho indicação de 3 inscrições, Senhora Marta Barros, Senhor Eliodoro Mendes Marques e o Senhor André Silva. Portanto, vamos começar já com estas inscrições e depois voltamos a questionar se mais alguém se deseja inscrever. Portanto, eu dava a palavra à Senhora Marta Barros. Senhora Marta, vou-lhe só pedir, se quiser, pode falar daí, tem o microfone, se quiser vir ao púlpito e aparece na imagem de quem nos vê lá em casa, é como preferir. Pronto. Obrigada. Sim? Ok. Boa noite a todos, gostaria de cumprimentar todos os presentes e também todos os que estão a assistir em casa a esta Assembleia Municipal. Eu gostaria de, e vou tentar ser breve, colocar 3 questões que acho que são muito importantes aqui para a nossa freguesia. E como membro da Assembleia de Freguesia fico algo preocupada com estes 3 temas. Há muitos que me preocupam, mas estes focalmente. Então, o primeiro tema tem a ver com a questão das creches. Na última Assembleia que existiu em Alcoentre, questionei o Sr. Presidente da Câmara relativamente a este assunto, relativamente a não existirem vagas disponíveis na creche aqui do Alto do Concelho e, portanto, este problema afeta-nos a todos aqui no Alto do Concelho, não só esta freguesia, como também Manique do Intendente. A União de Freguesia, aliás. Também gostaria de falar de um outro tema que tem a ver com o centro de saúde. Em que ponto de situação é que está essa questão? Este é um tema que nos preocupa grandemente a todos, porque as obras, o que nos foi dito é que efetivamente haviam de avançar até ao final do ano, depois mais um bocadinho, e neste momento não vemos absolutamente nada. Relativamente ao tema da saúde, também se falou que eventualmente o projeto Bata Branca viria aqui para Alcoentre, também não tenho conhecimento que esteja já ativo, portanto gostava de saber este ponto de situação também. E por último, tem a ver com a questão dos transportes. Como sabem, aqui o Alto do Concelho tem problemas graves de abastecimento de transportes públicos, nomeadamente transportes escolares, como já é conhecido, mas também transportes de ligação à sede do município, à Azambuja, mesmo à ligação à rede ferroviária. Sei que vem à aprovação uma proposta que eventualmente pode ter a ver com esta área. Gostaria de saber se estavam a pensar fazer alguma coisa no sentido de abastecer esta área de melhores transportes públicos, nomeadamente de ligação a esta rede ferroviária. Muito obrigada. Obrigada. Dava a palavra ao Sr. Eliodoro Marques. Sou eu a falar agora? Ora. Já está. É? Já está. Está? Estou? Já. Olha, eu queria dizer uma coisa que era aqui na Rua da Ferraria, chama-se a Rua da Ferraria, mas era Casal da Rosa, que a valeta da parte de cima está toda tapada de terra, é mais alta que o Alcatrão. O Alcatrão é que
a rua é que é o rio. E lá à frente foi para lá um senhor, aqui há dias, com uma niveladora, em vez de abrir a coisa para baixo, pôs ao contrário, fez um compro para baixo, e agora é um lago de água com 20 metros de comprido. Só hoje é que não trouxe os botins. Foi o único dia que pude passar. De outra maneira não consigo. Eu quero saber como é que é, cada vez que lá vai a máquina a arranjar, em vez de levantar a estrada, baixa. E vem água desde a ferraria até aos casais das boiças, cá à frente. É quase 700 metros ou coisa assim, mais ou menos. Pronto, tenho tudo dito. Muito obrigada. E agora o Sr. André Silva. Ora, boa noite a todos. Desde já quero-vos agradecer por ter sido escolhida a nossa associação, e eu refiro-me como presidente da direção desta associação, e estão aqui vários membros também presentes e muitos sócios. Agradecer-vos a presença, e ainda bem que alguns conheceram os casais das boiças, e é bom sinal. Também estamos no mapa, seja por bom ou por maus motivos, mas estamos cá. Primeiro que tudo quero fazer um agradecimento, em nome do Presidente da Câmara. Faço um agradecimento ao Executivo, porque foi aprovada uma proposta há cerca de ano e meio para um apoio para a ligação aos esgotos desta casa, e felizmente este ano conseguimos concretizá-la, e foi com o vosso apoio, e é importante também mencioná-lo diretamente e numa Assembleia. Queria fazer uma questão, a Marta já fez sobre o Centro de Saúde. Outra das questões foi uma que eu também questionei na passada Assembleia nos Bombeiros de Alcoentres, foi sobre a ciclovia que liga os casais a Alcoentres. Não sei se está nos projetos das estradas deste ano. Sei que concretamente vocês querem fazer uma por freguesia, querem arranjá-la, e não sei se a ciclovia pertence a essa situação ou se é extra, e se tem alguma coisa já pensada, se é só para o próximo semestre, o que for. E creio que é só. Pronto. E obrigado. Muito obrigada. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito boa noite a todos, senhores vereadores, senhores deputados municipais, senhora Presidente e respectiva mesa, senhores do público, portanto, moradores aqui dos casais das boiças e outros que quiseram vir até hoje ter connosco. Portanto, muito boa noite a todos, e a quem nos vê lá em casa também, através das redes sociais. Portanto, uma boa noite a todos. Fui, portanto, inquirido pela jovem, portanto, que me falou em primeiro lugar sobre a questão, a Marta, obrigado. Sobre a questão eu não assentei o nome, muito obrigado. Sobre a questão, portanto, da creche e da falta de apoio, portanto, ou de instalações para a creche. Nós estamos a desenvolver um projeto, até de uma futura candidatura, para implementar, portanto, uma creche, e vamos, portanto, sediá-la, portanto, à partida em Manique do Intendente. Relativamente à questão do Centro de Saúde, nós fizemos, portanto, a candidatura, portanto, ao PRR. Estamos a aguardar, portanto, a todo momento que nos digam se a candidatura, portanto, foi aprovada ou não. Assim que ela, portanto, tivermos qualquer notícia sobre esta matéria e que seja positivo, lançaremos, portanto, o concurso. Portanto, são 350 mil euros para regenerar, portanto, todo o Centro de Saúde de Alcoentre. Depois falou na questão da saúde, concretamente em relação à bata branca. Tivemos uma reunião com eu e a senhora vereadora, com a nova direção da OLS, portanto, na Unidade Local de Saúde, em Vila Franca de Xira, onde esta questão, portanto, da bata branca implica ter, portanto, uma VPN, obrigado, uma VPN, para, portanto, o médico poder fazer, portanto, a passagem do receituário, portanto, das baixas e tudo mais. Entretanto, foi-nos dito que havia alguns constrangimentos em relação, porque se há 5 anos atrás, estou a falar as palavras que nos disseram, se há 5 anos atrás
não havia, portanto, a perspectiva de haver ataques informáticos à rede, portanto, do Serviço Nacional de Saúde. Hoje em dia essa situação é muito presente e é muito exposta com estas situações da criação das VPNs. Entretanto, sabemos que a CERSI, portanto, foi chamada à Unidade Local de Saúde para, portanto, poder assumir essa responsabilidade. Falei há poucos dias com o Sr. Presidente do Conselho de Administração da CERSI, estão a ponderar, portanto, essa situação. Já a Sra. Vereadora já veio aqui a Alcoentre, portanto, aos bombeiros ver as instalações, portanto, estão as condições reunidas, assim que houver essas condições, portanto, se virá também cá, depois enquadrado, portanto, no projeto Bata Branca, virá cá também, portanto, o médico fazer esse enquadramento em termos de saúde. Depois falou nos transportes. Nós hoje, como referiu e bem, temos uma proposta para a criação de uma empresa no âmbito da comunidade intermunicipal para poder, portanto, melhorar significativamente, pelo menos é nisso que nós portanto, acreditamos que possa, portanto, vir daí um conjunto de benefícios para melhorar essa situação e haver uma interligação, conforme disse muito bem, com os comboios, portanto, os horários, para os horários serem, portanto, compatíveis. Depois, o senhor, penso que é Ilidor Marques, falou numa questão concreta, que é uma valeta, portanto, que está tapada de terra. Eu, portanto, depois falarei com o Sr. Presidente da Junta para ver como é que ultrapassamos esta questão e perceber também o que é que se está a passar. O André Silva, portanto, falou aqui foi já um apoio que demos o ano passado, portanto, ainda bem que já está, portanto, feito esse trabalho. Apoio à construção da ligação, no fundo, à rede de saneamento aqui da coletividade, e depois fez uma questão muito concreta que tem a ver com a ciclovia, um projeto que há, nomeadamente, portanto, feito, portanto, mandado executar pela Câmara, da ciclovia entre Alcoentre e Casais das Boiças. Portanto, está na nossa mente, portanto, tentar, portanto, desenvolver este projeto e fazê-lo, portanto, até final do mandato. É só, Sra. Presidente. Muito obrigada. Pergunto se mais alguém do público deseja usar da palavra. Dr. Loureiro. Sim, Dr. Loureiro, sim. Boa noite, Sra. Presidente, e cumprimento todos os presentes. A questão do Centro de Saúde, já aqui foi suscitada pela Marta, mas há aqui uma questão que é importante que fique muito bem esclarecida. Nós temos tido várias intervenções, eu e outras pessoas que aqui estão hoje presentes, nas reuniões do Executivo Municipal. Essas intervenções já levaram a que viessem o Sr. Presidente e a Sra. Vereadora com o Pluro da Saúde a Alcoentre explicar a situação. Fiquei muito satisfeito quando vi que o orçamento para o Centro de Saúde aumentou de 250 mil para 350 mil. Agora, já tinha ocorrido na passada sessão de Câmara que se fala de candidatura. E tendem atenção, a palavra candidatura pressupõe que pode ou não ser aceite. E nós temos o exemplo da Escola Secundária da Zambuja, que a candidatura foi rejeitada. E eu quero saber qual é o plano B, caso a candidatura seja rejeitada, qual é o plano B que a Câmara tem para que o Centro de Saúde de Alcoentre seja realmente reabilitado e comece a funcionar. Por uma razão muito simples. Alcoentre é uma freguesia que está a perder população, embora ultimamente tenha mais uns residentes que vão adquirindo aqui habitação, mas está a perder população, está a perder serviços, está a perder todas essas coisas. Aquilo que nós temos em quantidade são terrenos, mas as pessoas não se sentem aqui muito bem, os que cá vivem, alguns vão-se embora, e estão a vir para cá morar alguns que têm um outro problema, que é a questão da habitação. Mas estava a divagar. Era qual é, se o Executivo Municipal tem um plano B para, se a candidatura ao PRR for rejeitada para as obras do Centro de Saúde, o que é que pensam fazer? Muito obrigado. Muito obrigada. Mais alguém deseja usar da palavra?
Sr. Presidente, dou-lhe a palavra assim. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero aqui, portanto, o que é justo dizer-se, portanto, e a verdade, enfim, tem que ser dita. A candidatura do Centro de Saúde inicialmente era 250 mil euros, mas depois, com o apoio, portanto, do Partido Social Democrata, dos senhores dois vereadores, conseguimos subi-la para 350. Portanto, é bom também que as pessoas sabem como é que as coisas acontecem, porque a verdade, portanto, é como o azeite vem sempre ao de cima. Portanto, esse reconhecimento já o fiz na Câmara e faço hoje aqui sem qualquer tipo de problema. A candidatura, para fazer aí um parante àquilo que o Dr. Loureiro frisou, e a comparação que fez entre uma coisa e outra da possibilidade da candidatura não ser aprovada, e comparou-a, portanto, com o que se passou com a escola secundária. Não, nada tem a ver uma coisa com a outra. A escola secundária, portanto, tinha financiamento, o que se passou, portanto, na escola foi o procedimento é que foi anulado. Portanto, não tem nada a ver, portanto, com a candidatura. Porque parte dela, portanto, havia um financiamento de 1 milhão, perto de 2 milhões, e a Câmara, portanto, iria pedir pediu, portanto, chegou a pedir um financiamento à banca na ordem dos 3 milhões e meio. Portanto, o que se passou foi isso. Estamos agora a reformular um projeto para, portanto, incluir mais um bloco de salas e um pavilhão polidesportivo. Se pergunta-me se eu acho que a candidatura, portanto, ao PRR vai ser, portanto, poderá vir a ser, portanto, no campo das hipóteses, poderá vir a ser rejeitada. Acho que não. Acho que não, porque nós, como sabem, temos, portanto, a execução do PRR está bastante atrasada, e ela tem que avançar, portanto, quanto antes, porque até 2026 temos que fazer as obras que foram, portanto, através das verbas que vieram, temos que financiar, portanto, as obras. Portanto, acho que não, acho que é um processo que aguarda os seus dias, e assim que ele tiver, portanto, concretizado e que tenhamos, portanto, aquilo que achamos que vai acontecer, que é parecer favorável, portanto, por parte do PRR, lançaremos, portanto, o concurso quanto antes para pôr, quanto mais depressa, portanto, ao dispor das pessoas de Alcoentre, as instalações devidamente, portanto, reconvertidas. Era só, Sra. Muito obrigada. Eu penso que teríamos mais uma inscrição, não? Da senhora? Peço-lhe só que diga o seu nome, por favor. Boa noite a todos. Nós somos aqui hoje, esta noite, para uma razão que é muito importante e muito grave. E nós devemos se bater para ter um centro de saúde, que por mim é normal. Nós devemos ter todos direito de se fazer, de cuidar para todos, jovem, o velho. Todos devem ter cuidado, devem ter doutor, medicina. E não é normal que hoje, quando nós ligamos ao centro de saúde, que uma pessoa diz não é possível. E que dia depois, 2 dias, 2 semanas depois, diz igual. A saúde é não nós devemos se bater para a nossa saúde. E que diz OMS, que diz lei europeia, e que o presidente da Câmara e que políticos são responsáveis diretamente da população. Quando você faz uma campanha para estar presidente, tudo é possível. Você palavras, você conversação, é que tudo é possível. Mas quando há um problema grave, nada é responsável. E não faz nada, e não é normal. Obrigada. Muito obrigada. Sr. Presidente, deseja acrescentar mais alguma coisa? Senhora, portanto, eu não percebi muito bem a senhora, portanto, porque a senhora não fala, portanto, enfim, explicitamente, portanto, português, mas percebi que estava-se a referir à questão dos médicos. Portanto, os médicos de família e a falta, portanto, que eles fazem. E também falou depois numa coisa que há um bocadinho de injustiça, portanto, da sua parte, relativamente a esta questão, que nós não nos interessamos pelos problemas das populações. Não é verdade.
e a senhora, portanto, sentiu isso bem na pele, que conseguimos, portanto, com o apoio da população e com o apoio dos eleitos, portanto, alterar o percurso, portanto, de uma linha de muita alta tensão. Portanto, que era mais uma que ia passar aqui por cima dos Casais das Boiças e, como todos estão recordados, portanto, conseguiu-se afastá-la para o outro lado, portanto, e nessa perspectiva fizemos aquilo que tínhamos que fazer e é essa a nossa obrigação, enquanto eleitos. Muito obrigado. Muito obrigada. Faço uma última pergunta. Mais alguém do público deseja usar da palavra? Muito bem. Não registro mais pedidos de intervenção. Iremos assim entrar na nossa... Pedi a suspensão da sessão por 5 minutinhos. Quer dar algum esclarecimento adicional ou não? Quer só pedir a suspensão? Bom, muito bem. Então, senhores deputados, faremos um pequeníssimo intervalo de 5 minutos. Aproveitem para utilizar o bar da associação, consumir e ajudar. Obrigada e até já. Deputados, vamos retomar a nossa sessão. Vamos então entrar na nossa ordem do dia. Temos o ponto 1, aquisição de terminal rodoviário de Santarém. Sim, senhor deputado. Obrigado. Posso? Quer fazer uma interpelação à mesa, é isso? Como minha bem acabou de dizer, temos aqui o ponto 1 da ordem de trabalhos, que por uma questão de lógica devia de ser precedida a nossa discussão pelo ponto 2, que é, portanto, a criação da empresa municipal. Como é a empresa municipal que vai contrair o financiamento para a aquisição do terminal rodoviário, parece-me que seria conveniente discutirmos primeiro a criação da empresa e depois a contração do empréstimo com o qual o município também vai colaborar. Muito bem. Pergunto à Assembleia se alguém tem algo a se opor a esta alteração da nossa ordem de trabalhos. Sim, senhora deputada. Gostaria de saber se este ponto foi tratado hoje na Comissão de Representantes, por favor. A questão da alteração da ordem? Não. Nada. Alguém tem alguma coisa a dizer? Sim, senhor deputado. Boa noite. Eu só ia propor que, independentemente da votação de cada uma das propostas ser independente, que as duas fossem discutidas em simultâneo, porque faz sentido. Eu também não vejo nenhum inconveniente, mas pergunto ao proponente, ao senhor Presidente, se vê algum inconveniente em discutir as duas propostas em conjunto ou se pretende discutir em separado. Senhora Presidente, elas tiveram momentos, portanto, diferentes em termos de votação. Não me oponho, portanto, a que elas possam ser discutidas, porque elas, no fundo, fundem-se uma na outra, portanto, não vejo qualquer tipo de inconveniente. Muito bem. Pergunto também se nenhum grupo se opõe a esta discussão em conjunto, naturalmente que depois serão votadas em separado, não registrando nenhuma oposição. Portanto, iremos discutir o ponto 2, criação da Empresa Intermunicipal de Transportes Lesíria do Tejo, EIM SA, em conformidade com o disposto na Lei 50/2012, 31 de agosto, proposta 24P de 2024, e o ponto 1, aquisição do terminal rodoviário de Santarém pela Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, com contratação de empréstimo bancário e confirmação do critério para efeitos de responsabilidade indireta nos termos do artigo 54 da Lei 73 de 2013, de 3 de setembro, que é a proposta 21P de 2024. Pergunto ao Sr. Presidente se deseja fazer a apresentação. Muito obrigada, Sra. Presidente. Claro que sim, queria tecer algumas considerações, portanto, breves sobre esta proposta. Dizer que houve uma sessão, portanto, de esclarecimento, portanto, e de apresentação da empresa pelo primeiro secretário da Comunidade Intermunicipal, Dr. António Torres, portanto, no nosso município. Foram convidados, portanto, todos os senhores deputados e os senhores vereadores, apareceu quem pôde, portanto, estas coisas são sempre assim. Mas também queria dizer o seguinte: muito temos comentado, muito temos falado, muito
muito temos, portanto, ouvido as pessoas, portanto, dizerem que nem tudo está bem ao nível dos transportes. Primeiro, não há, portanto, uma comunicação efetiva entre a rodovia e a ferrovia, portanto, que cria um conjunto de problemas, portanto, às pessoas, que os meios de transporte são completamente desajustados, enfim, da nossa realidade, portanto, vidros partidos, portas a serem seguradas por um cordel, depois também os motoristas, uns têm o entendimento, portanto, em relação a levarem pessoas em pé, outros têm outro entendimento, deixam as pessoas, portanto, nas paragens, os autocarros a avariarem-se, portanto, com alguma regularidade e, no fundo, o que se quer, portanto, fazer com esta criação desta empresa intermunicipal que intervém, portanto, nos 11 concelhos da nossa comunidade intermunicipal é, portanto, mudar aqui um bocadinho o paradigma. E mudar o paradigma, portanto, é preciso fazer um investimento forte ao nível da contratação, portanto, que é uma das coisas que eu, quando tive a ocasião de intervir, me preocupou e preocupa-me, que é a questão, portanto, dos motoristas. Portanto, estamos a falar de 130 a 140 motoristas, sabendo nós a escassez que existe ao nível destes profissionais, portanto, no mercado, e também, portanto, a aquisição, portanto, de 109 ou 110 autocarros e mais uns minibus e mais umas carrinhas, portanto, de 9 lugares para, portanto, suprir os percursos em que tenham um menor, portanto, público e que realmente as pessoas se sintam, portanto, apoiadas e com este efetivo que se pretende, portanto, implementar. Achamos, portanto, foi unânime, portanto, na comunidade a criação, portanto, desta empresa. Portanto, é uma coisa que, enfim, que deixo para algum esclarecimento mais cabal que queiram e que eu possa, portanto, responder sobre algumas interrogações que tenham. Portanto, estou à inteira disposição para o efeito. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Pergunto quem deseja usar da palavra. Sr. Nobre. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, o Executivo Camarário e o público presente. Eu chamaria a atenção para a importância, eu diria até histórica, que tem, portanto, esta iniciativa de constituir uma sociedade destinada, portanto, a executar uma concessão e uma competência que é dos municípios que constituem, portanto, a CMLT, a Comunidade Intermunicipal de Alzira e do Tejo. Os problemas dos transportes, quer no Concelho da Azambuja, quer na área que compreende, portanto, estes municípios, são subejamente conhecidos. Desde, provavelmente, há mais de 45 anos que os transportes rodoviários nas redes concelhias há muito tempo deixaram de ter percursos. Alguns extinguiram-se pura e simplesmente. Portanto, eu ainda sou daquela geração que tem uma recordação de quando havia carreiras a ligar o norte do concelho ao sul do concelho, ou até aos concelhos vizinhos. Hoje, se quiser fazer esses percursos, já não tem alternativa. Portanto, parece-nos que, da nossa perspectiva e da parte portanto, da CDU, que é, na verdade, uma iniciativa bastante importante para o Concelho e que merece, portanto, a nossa participação na constituição da empresa e que ela, portanto, leve e consiga cumprir aquilo que, desde o desmembramento da rodoviária nacional, há 40 anos atrás, que nunca se conseguiu neste Concelho. Portanto, acho que todos devemos apoiar esta iniciativa, que é uma iniciativa pública, que bastante exigente, porque constituir uma empresa rodoviária do nada não é uma empresa só por si fácil. E ainda por cima num ambiente hostil. Porquê?
porque se nota, portanto, a criação desta empresa é o reconhecimento de que houve uma falência da liberalização dos transportes rodoviários. A falência está aqui. E aqui temos a resposta pública, aquela que precisamos para resolver os problemas das pessoas. E não é o mercado que resolve. Porque o mercado teve 40 anos para resolver, coisa que nunca conseguiu. Teve todos os apoios para o fazer, também não o conseguiu. E, ultimamente, vigorava a chantagem. Como sabem, também por proposta do PCP, na Assembleia da República foi, numa das últimas legislaturas, não foi nesta, mas na anterior, aprovada a redução tarifária, que era uma proposta que tinha mais de 20 anos, mas finalmente foi aprovada. E isso implicou uma redução substancial nos passos sociais. Isto é, para chamar a atenção, chamar os passageiros a utilizar o transporte público. E não o privado. Porque as pessoas têm que se transportar. A sociedade moderna implica, portanto, uma constante comunicação e uma constante deslocação de pessoas e de bens através do país e nomeadamente através dos concelhos. E isso não estava a ser correspondido. Portanto, ainda bem que se conseguiu o entendimento entre os diversos municípios que constituem a comunidade intermunicipal de constituir esta sociedade e só desejamos as melhores fortunas para que, na verdade, ela se implemente e comece a trabalhar, porque não é de maneira nenhuma uma empresa fácil. Muito obrigada. Sr. Deputado Nelson Rodrigues. Boa noite, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar o resto da mesa. Sr. Presidente, na sua pessoa, cumprimentar todo o Executivo. Caros colegas, público, boa noite. Eu vou ter que começar por uma coisa que não estava previsto, mas quem ouve o Dr. Nobre falar, parece que o povo português é fã das políticas do PCP. Pronto, isso ficou demonstrado no domingo, mas seguindo à frente. Deixe-me dizer que reconheço o mérito da iniciativa da criação ou da melhoria dos transportes públicos. Não sei, sinceramente, se a criação de uma empresa pública gerida por uma comunidade será a melhor solução. O futuro dirá. Espero que sim, porque vamos enterrar muito dinheiro nisto. Quando eu digo nós, não é o Conselho da Azambuja, é todos. Portanto, espero, sinceramente, que tenha sucesso. A apresentação feita, até porque eu também acompanho na CIMLT, percebo os princípios, entendo os benefícios que estão na base da criação da empresa, mas gostava de ouvir a opinião do Sr. Presidente e do Executivo relativamente ao Conselho da Azambuja em concreto. O que é que esta empresa vai acrescentar ao Conselho da Azambuja face àquilo que nós temos ultimamente? Vamos ter mais rotas, com mais horários? Vamos ter uma maior cobertura? Uma maior ligação do Alto Conselho, por exemplo, à ferrovia? Ou vai manter-se tudo como está, que há um transporte daqui de Alcoente, salvo erro, às 6 da manhã para a Azambuja, qualquer coisa assim? Essa é a primeira questão que tenho para fazer, é em que é que esta empresa, em concreto, vai beneficiar o Conselho da Azambuja, o que é que o Sr. Presidente e o Executivo pediram em concreto para aqui, que benefícios traz. A segunda questão que tenho a colocar, e aqui já se prende um bocadinho com a minha vertente de gestão, é como é que esta empresa vai ser gerida, como é que vai ser controlada. Porque uma empresa de transportes, como o Dr. Nobre disse, não é fácil de montar, não é fácil de gerir e é um sorvedor de dinheiro. É óbvio que está em causa o serviço público. Serviço público implica naturalmente que nem todos os custos sejam recompensados. O que não implica que esta empresa se torne um sorvedor de dinheiros públicos. E nós não nos podemos esquecer
porque o dinheiro público não é nosso, é do povo. E, portanto, temos que o gerir da melhor forma, que é algo que muitas vezes nos esquecemos. Ainda relacionado com a gestão da empresa, gostava de que me explicasse, ou gostava de perceber, qual é que vai ser o papel do município de Azambuja na gestão desta empresa. Vai pura e simplesmente delegar totalmente a gestão na administração, que é constituída, pelo que me lembro, por 3 presidentes da Câmara. O Sr. Presidente vai estar nesse Conselho de Administração ou não vai estar? É uma pergunta que eu deixo, não quero que me responda agora. Gostava que o município de Azambuja tivesse um papel ativo na gestão da mesma, que não fosse atrás dos outros. Depois, tenho uma última questão que se prende, se bem me recordo daquilo que foi dito à apresentação, é dito que ao final de 6 anos o investimento está pago. Mas também percebi que os autocarros que vamos comprar agora para substituir aqueles que estão em circulação e que são velhos, são autocarros que não são novos, já são autocarros com alguns anos. Portanto, daqui por 6 anos, vamos precisar de substituir a frota toda outra vez, ou uma parte significativa da mesma. E, portanto, onde é que entra esse investimento? Também não foi explicado na apresentação e também não me lembro de ter visto no caderno de encargos. Portanto, são estas as questões. Muito obrigada, Sr. Deputado. Mas alguém deseja usar da palavra? Sim, Sr. Deputado Carlos Fonte. Boa noite, Sr. Presidente. Na sua pessoa, apresentar todos os elementos da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, todos os membros do Executivo, os funcionários do município, o público presente e quem nos ouve lá em casa. Pelo aquilo que vi, as rotas vão se manter a gestão. Se mal está, mal fica. E também percebi que nos vamos basear no relatório final, que é de maio de 2022. Portanto, este relatório não espelha a situação atual. Porquê? Porque em 2022 vínhamos da situação Covid, vínhamos de outra situação dos preços dos combustíveis, preços de peças, preços de viaturas, tudo está alterado. Portanto, eu queria que me dessem a informação correta, se isto é mesmo assim, se não há aqui nenhum engano, se este relatório é mesmo de 2022. E é só, obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, quer responder? Posso começar já pela esta intervenção do Sr. Deputado Carlos Fonte. O relatório, portanto, é de 2022. Esta empresa começou a ser criada no início de 2023. Portanto, e os factos que tinha relativamente, portanto, a qualquer tipo de estudo de viabilidade, enfim, de informação, era do último ano, e o último ano fechado era maio de era de 2022, peço desculpa. Portanto, daí esta situação aparecer agora, mas este processo já começou, portanto, no início de 2023. Depois, queria aqui referir a intervenção, portanto, do Dr. Nobre, com certeza que é salutar, portanto, e é significativo, portanto, realmente apostarmos neste tipo de empresas, porque elas, portanto, são o garante, portanto, do serviço, portanto, público, que todos, portanto, gostamos de afirmar e gostamos de valorizar, portanto, e dou um exemplo, o Serviço Nacional de Saúde e outros, portanto, que todos gostamos de valorizar quando, portanto, falamos nessas situações. Com certeza que vai ter uma melhoria significativa, portanto, esse é um dos desafios que, portanto, a empresa tem pela frente, uma maior cobertura. Sim, uma maior cobertura, portanto, embora se houver rotas, portanto, adicionais, imagina o município dizia, ou quer uma rota adicional, portanto, com certeza que terá a fazer um esforço financeiro para o fazer e para o conseguir. E haverá, portanto, uma interligação mais ativa com a ferrovia, portanto, esse é um dos predicados, portanto, que queremos e temos falado, que tem que haver, portanto, no nosso caso concreto, portanto, e noutros mais 2 municípios, tem que haver uma ligação mais efetiva. Depois, o Sr. Deputado do PSD levantou aqui 3 ou 4 questões. Nelson, está bem.
Nelson. Bem. O Sr. Deputado Nelson, portanto, levantou aqui 3 ou 4 questões. Como é que vai ser gerida? Vai ser gerida por um Conselho de Administração, portanto, já falou nele, portanto, são três portanto, Presidentes de Câmara, vão ser eleitos, portanto, a composição, portanto, do conteúdo da CIM tem 3 forças políticas, portanto, e com certeza que será um de cada força política, é sempre esse o entendimento, com certeza que iremos, enfim, lutar para podermos ter assento, portanto, no Conselho de Administração. Depois, além do Conselho de Administração, haverá um Diretor-Geral, portanto, e para dizer que o Conselho de Administração é, portanto, completamente, não executivo, não tem, portanto, qualquer tipo de remuneração. Portanto, é bom que isso fique claro e está nos estatutos essa situação. Portanto, haverá um Diretor-Geral, esse sim, portanto, será, portanto, uma pessoa paga, portanto, e iremos buscá-la, portanto, uma pessoa do setor, para podermos ter também a certeza que este caminho, portanto, se faz. O papel do município nesta administração já o referi. Ao final de 6 anos, sim, pelo menos é o que indica o estudo, portanto, económico e financeiro, é que ao final de 6 anos, portanto, começará, portanto, a não ter passivo, começará a dar, portanto, a ter ativo. Depois também falou na questão dos autocarros. Sim, é a intenção, portanto, cada ano que passa, adquirir, portanto, um conjunto de autocarros. Penso que isso está espelhado, portanto, no estudo económico-financeiro. Não sei agora, portanto, frisar aqui ao pormenor o sítio que está, mas de qualquer forma, portanto, foi isso que nos foi apresentado. Muito obrigado. Muito obrigada. Sr. Firmino. Senhora Presidente, muito boa noite. Na sua pessoa, cumprimento os senhores secretários da Assembleia, o senhor Presidente da Câmara e respectivos vereadores e vereadoras. Caros colegas, estimado público aqui presente e quem nos vem em casa. Eu teria aqui 2 partes, mas vou resumir aqui um bocado isto e vou fazer isto de uma vez. O Bloco de Esquerda, face ao descontentamento geral com a qualidade de funcionamento desta rede de transportes atualmente, e uma vez que esta aquisição não representa um custo direto para o município, o Bloco votará favoravelmente esta proposta. Conforme é referido no número anterior, é notória a necessidade de melhorar a qualidade e a frequência, assim como adaptar os horários às necessidades das populações. Assim, salientamos a importância do Executivo do município de se fazer ouvir face às necessidades do aumento de carreiras entre a Zambuja e os outros concelhos, os outros municípios, mas também e principalmente no nosso próprio município, de forma entre interfreguesias, de forma a aproximar os municípios da sede do Conselho e vice-versa. O Bloco de Esquerda defende que o investimento com a criação desta empresa pública deve ser potenciado com a criação de um passe único que junta autocarros e comboios, não só no âmbito da comunidade intermunicipal de Alzira e do Tejo, mas também no sentido de criar um acordo entre a área metropolitana de Lisboa e a comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Só desta forma de organização publicitará a que as pessoas deixem de usar o transporte próprio e passem a utilizar os transportes públicos, não esquecendo o compromisso já assumido com o roteiro para a neutralidade carbónica. Para além disso, a existência de vários passos representa um custo acrescido para os utilizadores e desincentiva o uso de transportes públicos. Em toda a CMLT, apenas 13% das pessoas usam os transportes públicos nas deslocações diárias. Fica para reflexão. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém deseja usar da palavra? Então, a Sra. Deputada Helena Maciel.
Boa noite aos presentes, boa noite a quem nos recebeu, boa noite, Senhora Presidente, pós-eleições. Esperemos que esteja bem e que com força para os dias que vêm. Senhor Presidente e seu Executivo, apraz dizer o seguinte: isto aqui é uma precinha muito estranha, uma precinha difícil de perceber. Os transportes e os problemas de transportes não são de hoje. Clarificar muito bem porque é que, por exemplo, a Câmara Municipal do Cartaxo hoje teve uma Assembleia Municipal com a presença exatamente do Sr. António Torres, explicando detalhadamente aos deputados municipais o que pretendia, e nós recebemos exatamente, grande parte de nós, uma apresentação sem podermos ter presente a explicação e tirar as nossas dúvidas. Relativamente à questão da empresa, é importante perceber o seguinte: as câmaras municipais ficaram com a responsabilidade da educação e ficaram com a responsabilidade, nomeadamente, do transporte dos alunos em condições de serviço e em segurança. Parte do problema que eu detetei começa exatamente por aqui. As câmaras municipais não têm esta resposta, assumiram um compromisso e não conseguem, com as suas frotas, nem com a sua capacidade de apoio aos passos, garantir um serviço capaz. Posto isto, a minha questão é, sendo que o pico de movimento de profissionais, motoristas, é exatamente de manhã, para os serviços que têm que ser garantidos hoje, são 109 motoristas. A empresa tem 148 motoristas. A minha questão é, onde é que estão os motoristas para garantir, supostamente, aquilo que é uma garantia de reforço para novas carreiras, novas rotas, nova eficiência relativamente à gestão dos transportes entre estes 11 concelhos. Depois, outra questão importante. Pontos de melhoria, dizem melhoria de rede. Qual rede? As estradas estão como estão, os locais estão onde as pessoas têm os abrigos e as paragens estão como estão, e o serviço é péssimo exatamente porque as pessoas percebem que não podem contar com ele. Porque se nós fizermos exatamente um exercício, não sei se o Sr. Presidente alguma vez viajou na rodoviária, andou nos autocarros. Já. Quando era estudante. Tem que começar a andar agora. Realidade agora. Ouvir as pessoas agora, que compram o seu bilhetezinho e fazem. Eu fiz exatamente este exercício, não foi agora, 2024, foi em 2022, e fiz o itinerário Lisboa a Zambuja, em comboio, através do regional, e depois percebi que, afinal, o tempo que eu levei a fazer a viagem do comboio e depois regressar a Vila Nova da Rainha, através do meu bilhete, eu demorei mais 30 minutos para conseguir fazer uma viagem que, supostamente, de comboio se faz rapidamente. Se eu apanhasse um suburbano, demorava claramente mais tempo do que um regional. Mas o passe já garante isso. Eu consigo, na Zambuja, optar por um comboio mais rápido ou um suburbano, depende das paragens. Ora, Vila Nova da Rainha tem este lado, que é, não param os regionais, chatice. Se eu quero voltar para Vila Nova da Rainha, vou ter que paguei na altura, a 12/10/2022, exatamente 2,15 €. Ora, o custo quilómetro que supostamente estão a apresentar é 2,11 €. Custos. Ok? Estimativa. E a minha questão é, então, vamos lá pensar nisto, como deve ser, que eu não percebo nada de economia. Está qualquer coisa aqui disfuncional. Seja nos trabalhadores, seja nos números de, neste caso, meios que vão servir, seja na definição do que é isto de melhoria de rede. Qual melhoria de rede? Onde é que vai ser essa melhoria? Porque é que estes 11 concelhos, uns têm ferrovia, outros não têm? Uns têm que articular com o passe navegante e outros não têm? Porque é que as virtudes andaram a lutar não sei quanto tempo, não é? Por uma situação de discriminação positiva e agora já estão a servir de exemplo que todos querem. O Portugal quer, o não sei o que quer. Então, mas como é que vocês vão entender nisto tudo? Eu também não consigo entender nisto tudo, porque esta apresentação, para mim, não tem princípio, meio e fim. Há que distinguir o que é um serviço que as câmaras municipais têm que garantir e a sua viabilidade, chegarem crianças a horas, terem segurança, daquilo que é o serviço público garantido de ligação entre concelhos, de ligação entre serviços.
Pontos de trabalho. A Zambuja é um ponto de trabalho. Por isso é que as pessoas vêm com o seu carro. Quem é que não vem de carro? É os jovens, os que não têm carta, os que não têm, nomeadamente, dinheiro. Porque nós conseguimos sentir nos parques quando as pessoas não têm dinheiro. Passam a viajar de transportes. Conseguimos até saber qual é o dia. A partir de que dia. Por isso, a questão que muito bem o Sr. Firmino apresentou, que é o estudo de impacto, vamos servir quantas pessoas realmente vão aderir aos transportes com esta nova apresentação de uma empresa, porque a empresa Lesíria do Tejo já existe. Agora passa a ser Lesíria do Tejo Comunidade Intermunicipal. Pelo menos é o que está o meu bilhete. Já tem aqui. Por isso, há qualquer coisa aqui, Sr. Presidente, que nós precisamos de ir mais a fundo, porque nós queremos mesmo servir a população. Se queremos mesmo servir a população, não me diga que há aqui igualdade entre 11 concelhos. Porque não há. Não é só pôr o dinheiro no problema. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, eu tenho só 2 inscrições de 2 senhores deputados que já interviram. Eu vou dar-lhe já a palavra e depois dou-lhe a palavra a si. Ou pretende responder já? Respondia já à deputada Helena Maciel. Faça favor, sim. Transporte, portanto, frisou que os municípios, sim, já há muitos anos, portanto, os municípios têm a obrigação, em termos dos transportes, somos obrigados a transportar os meninos do primeiro ciclo. E por isso, portanto, transportamos os meninos nos nossos autocarros e estamos a fazer mais do que aquilo que a lei nos obriga, que é transportar os meninos do pré-escolar. Portanto, temos contratos, portanto, feitos e estabelecidos com esta empresa que transportamos os meninos do pré-escolar. Portanto, foi uma opção política que fizemos para servir, portanto, as pessoas nesse sentido. O pico eventual é de manhã, é sempre, portanto, esse estudo está feito, portanto, e está completamente esclarecido que o pico maior é sempre de manhã. Postos de melhoria da rede, estamos a tentar, a pouco e pouco, portanto, implementar novos pontos de apoio às pessoas que utilizam, portanto, esta rede, portanto, rodoviária. E tanto mais estamos agora a lançar um desafio até, portanto, com os senhores presidentes de junta para fazermos, portanto, paragens de alvenaria fora dos espaços urbanos, portanto, deixarmos as outras, portanto, aquelas em chapa, portanto, e em ferro fundido, portanto, dentro da malha urbana e as outras fora, portanto, deixá-las, portanto, e melhorar a rede também nesse sentido. O passo navegante só existe na Zambuja. Por enquanto. Portanto, vamos ver. Portanto, se ele é estendido a mais algum local ou não, portanto, fora do nosso concelho, também os outros municípios, também há municípios, portanto, nomeadamente Santarém e, portanto, Entroncamento e outros, estão a fazer pressão há muito tempo para que esta realidade também, portanto, chegue aos concelhos deles. Era só, Sra. Presidente. Sr. Presidente, eu não sei se vou apenas fazer um alerta se havia alguma questão do Sr. Firmino que ficou por responder ou não, que não sei como entretanto teve a intervenção da senhora. O Sr. Firmino fez a leitura, portanto, de um texto que eu, portanto, não posso estar mais de apoio, não posso estar mais em apoio com ele, portanto, nomeadamente quando ele fala, portanto, na possibilidade de se criar um passo, portanto, intermunicipal, que depois tenha a interligação, portanto, com toda a rede que já existe. Portanto, eu acho que isso é um próximo passo, portanto, e é um desafio para, portanto, este Conselho de Administração que vier a tomar posse e que vier a tomar conta, portanto, desta empresa, penso que é o próximo desafio, é precisamente esse, e aí estamos plenamente de acordo. Muito obrigada. Sra. Deputada Dr. Nobres. Eu dirigi-me particularmente à questão que o deputado Nelson Rodrigues aqui quis suscitar. Eu penso que a minha intervenção incomodou muito o PSD, mas eu compreendo perfeitamente. É que na questão da redução tarifária que foi aprovada em 2019 na Assembleia da República, mereceu o voto contra do PSD. Portanto, eu penso que isso se calhar incomoda mais. Quanto aos resultados, podemos falar mais adiante. Mas olha, também o Sr. Deputado não pode esfregar as mãos na parede com o resultado que o PSD obteve. Agora, relativamente às questões aqui mais trazidas sobre a questão da sociedade, os problemas,
sabemos que efetivamente isto é problemático de criar. Não é fácil criar no ambiente que vivemos atualmente. Porque é uma iniciativa pública, precisamente por ser pública que é difícil de criar, porque não há, desde há muitos anos, nunca se criou essa cultura. Criou-se foi a cultura contrária, mas a cultura contrária falhou redondamente. E depois há a questão dos autocarros, que, enfim, pelo que eu ouvi aqui dizer, não serão, digamos assim, logo de novos. Mas isso também tem uma explicação. É que neste momento não há oferta na Europa para autocarros de passageiros. Curioso, não é? É curioso, mas não há. Portanto, nem essa tem. Portanto, o que é que devemos fazer? Temos que aproveitar com a disponibilidade daquilo que existe e não criar grandes stresses na oferta, esperando que ela venha corresponder à procura que se exige. E curiosamente, até são autocarros a diesel. Porquê? Porque houve uma decisão da Comissão Europeia de dispensar, portanto, as questões ambientais relativamente aos transportes rodoviários. Muito obrigada. Senhor Deputado Carlos Fonte. Muito obrigado. Sr. Presidente, confirmou que realmente o relatório é de maio de 2022, portanto fica claro que não espelha a situação atual. Estamos a falar em 100 e qualquer coisa motoristas para estes autocarros. Não sei se está na sala alguém que seja motorista deste ramo, mas transmitir-lhe a si, conheço uma pessoa que agarra no autocarro no Cadaval todos os dias às 6h30 da manhã. Faz uma rota de trabalho, 3 horas ou qualquer coisa assim, vem ao nosso concelho e depois afasta-se, vai para o concelho de Caldas da Rainha. Depois fica 4 horas à espera que tenha rota outra vez para o autocarro. Depois desloca-se, vai fazer Caldas da Rainha, Bom Barral. Faz ali mais 1 hora ou 2 horas de condução. E depois faz até o recolher dos meninos da escola ao final do dia, que chega a casa por volta das 20h30, 21 horas. Como é que, neste relatório, para aquilo que eu vi, se estou errado, faça o favor de me corrigir, como é que se está a pensar em pagar estes motoristas para estarem 12, 14, 16 horas fora de casa para fazer uma rota, porque em horário de trabalho é permitido, para fazer estas horas de trabalho? Onde é que se vai arranjar motoristas para isto? Isto está contemplado? Já tem algum estudo sobre isso? Vamos buscar imigrantes para fazer este tipo de trabalho? O que é que a gente vai fazer? Era a minha questão, mas é só. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra. Ao Sr. Deputado Carlos Fonte. Existe um conjunto de empresas, e nomeadamente a Carris está a tratar, portanto, de importar mão de obra, a dar-lhe formação, portanto, a pessoas de Cabo Verde, de São Tomé, enfim, e de outros locais para isso. Carris Metropolitana, exatamente. Portanto, aquilo que nos foi dito a nós, enquanto Presidentes de Câmara, quando essa questão, e foi uma das preocupações que eu emiti, portanto, e já disse-o na Câmara e digo-o aqui sem qualquer problema, foi sentida a preocupação de onde é que se vai arranjar tanto motorista. E o que nos disseram foi que parte dos motoristas que hoje estão, portanto, na Rodolzíria, depois passariam, porque o vencimento até é mais atrativo, portanto, é superior àquilo que eles ganham, e, portanto, esse seria, portanto, um dos fundamentos para arranjar, portanto, os motoristas, seria a passarem de um lado para o outro. Não sei se isso é assim tão líquido, não sei explicar, mas foi o que nos foi dito, portanto, em parte que seria por aí. Vamos ver o que é que vai dar, vamos ver. Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais alguém deseja usar da palavra? Não registando mais pedidos de intervenção, nós vamos colocar as propostas à votação e vamos começar pelo ponto 2,
que é a criação da empresa intermunicipal, que é a proposta 24P de 2024. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Muito obrigada. Quem vota a favor? Muito obrigada. Então, a proposta 24P de 2024 foi aprovada com 18 votos a favor, 11 do PS, 1 do PSD, 5 da CDU e 1 do Bloco de Esquerda, 2 votos contra do Chega e 7 abstenções do PST. Votando agora o ponto 1, que é a aquisição do terminal rodoviário, que é a proposta 21P de 2024. Quem vota contra? Obrigada. Quem se abstém? Muito obrigada. Quem vota a favor? Muito obrigada. Então, a proposta 21P de 2024 foi aprovada com 18 votos a favor, 11 do PS, 1 do PSD, 5 da CDU e 1 do Bloco de Esquerda, 2 votos contra do Chega e 7 abstenções do PST. Vamos passar então ao ponto 3 da nossa ordem do dia, Plano de Emergência Externo da Exide Technologies Recycling, proposta 13V AMC 2024. Sr. Presidente, deseja apresentar a proposta? Senhora Presidente, com a sua permissão, daria, portanto, a palavra à Senhora Vereadora Ana Margarida para ela apresentar a proposta, porque faz parte dos pelouros dela e da responsabilidade dela. Senhora Vereadora, tem a palavra. Obrigada, Senhora Presidente. Antes de passar à apresentação da proposta, quero cumprimentar na sua pessoa os membros da sua mesa, bem como os deputados municipais, o Sr. Presidente de Câmara e os colegas do Executivo, todo o público aqui presente, quem nos assiste lá em casa e também os funcionários do município. Relativamente a este ponto da ordem de trabalhos, o município da Zambuja apresenta três indústrias Seveso, do qual a Exide Technologies é uma delas, que são empresas que, pela sua especificidade e pelos produtos que armazenam, têm obrigatoriamente de ter não só um plano de emergência interno, mas o próprio município onde estas empresas se inserem são obrigados a fazer o plano de emergência externo de acordo com aquilo que existe, que é a Diretiva Seveso. Foi isso que o município fez, procedemos à elaboração do plano, depois de ter passado todas as fases a que está legalmente obrigado, e nomeadamente com os pareceres favoráveis da Comissão Municipal de Proteção Civil e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, trazemos este plano aqui hoje para a aprovação da Assembleia Municipal. Muito obrigada, Senhora Vereadora. Quem deseja usar da palavra? Não registro pedidos de intervenção. Vamos colocar a proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Obrigada. Quem vota a favor? Muito obrigada. Portanto, a proposta 13V AMC 2024 foi aprovada com 26 votos a favor, 12 do PS, 6 do PSD, 5 da CDU, 2 do Chega, 1 do Bloco de Esquerda e 2 abstenções do PST. Vamos...
Vamos passar para o último ponto da nossa ordem. Peço desculpa. Acabou de entrar um novo deputado municipal. Não faz mal. Fez bem em chamar a atenção. Mas está tudo controlado, por enquanto. Vamos passar para o último ponto da nossa ordem do dia, ponto 4, primeira alteração ao mapa de pessoal aprovado para 2024, proposta 15V, AMC de 2024. Senhor Presidente, deseja apresentar a proposta? Senhora Presidente, de igual modo, se permitir, daria a palavra à Senhora Vereadora, que ela é que tem o pluro dos recursos humanos, Senhora Vereadora Ana. Portanto... Muito bem, Senhora Vereadora, tem a palavra. Obrigada, Senhora Presidente. Esta proposta, esta primeira alteração ao mapa de pessoal aprovado para o ano 2024, prende-se com uma candidatura que foi efetuada no âmbito das respostas sociais e, nomeadamente, à questão do radar social. O município foi notificado a 19 de fevereiro desta decisão e desta resposta favorável à elaboração deste radar social e, como tal, esta componente tem a criação de equipas multidisciplinares que irão ser financiadas durante 27 meses para efetuar ou para elaborar este radar social. E, como tal, precisamos de criar as vagas no mapa de pessoal para, efetivamente, poder fazer a contratação de 2 técnicos superiores nas áreas que estão aqui estipuladas. Muito obrigada. Pergunto quem deseja usar da palavra. Senhor Deputado José Navarro. Muito boa noite. É só uma pergunta à Senhora Vereadora. O que é o radar social? Muito obrigada, Senhor Deputado. Senhor Presidente, deseja responder? Responde a Senhora Vereadora. Muito bem, Senhora Vereadora. Senhora Presidente, se me permite, e uma vez que aqui as áreas colidem e a questão da parte social não é com a minha colega, foi ela que apresentou a candidatura, se permitir, eu passo a palavra aqui à minha colega. Muito bem. Senhora Vereadora, tem a palavra. Muito obrigada. Começo só por cumprimentar a mesa, cumprimentar aqui também os colegas e a todos vós e bem-vindos aos Casais das Boiças. Como é óbvio, é a melhor terra do Conselho, na minha opinião. No entanto, aqui respondendo ao Sr. Deputado, o radar social consiste na criação de uma equipa multidisciplinar que irá contribuir para o reforço do apoio social a pessoas, nomeadamente a famílias ou grupos que se encontram em exclusão social. O radar social tem o objetivo de dar um contributo importante no conhecimento da realidade do nosso Conselho, nomeadamente do nosso território, e também vai ser fundamental para a implementação, de novas políticas sociais. Com estas equipas irá ser criado ou irão ser atualizados novos instrumentos, nomeadamente o diagnóstico social, e irá ser também feito a georreferenciação também do Conselho. Penso que respondi à sua questão. Muito obrigada, Senhora Vereadora. Senhora Deputada Maria de Fátima Pinto. Senhora Presidente da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara, em vosso nome, cumprimento os presentes e quem nos acompanha lá em casa. Senhores Presidentes, Senhoras Vereadoras, gostaria de saber, além do sociólogo e do economista / gestor, que outros elementos é que compõem esta equipa multidisciplinar? Por favor, obrigada. Muito obrigada. Senhor Presidente, tem a palavra a Senhora Vereadora. Muito bem, Senhora Vereadora. Ora, infelizmente o nosso Conselho só comporta 2 técnicos, por isso a equipa multidisciplinar irá ser por 2 técnicos. No entanto, visto que isto tem a ver com a rede social, ou seja, também será trabalhado com a rede social, nomeadamente com os parceiros da rede social. Muito obrigada. Mais alguém deseja usar da palavra? Não registro pedidos de intervenção. Vou colocar a proposta à votação. Ponto 4, primeira alteração ao mapa de pessoal aprovado para 2024, proposta 15, VAMC 2024. Quem vota contra? Quem se abstém? Obrigada. Quem vota a favor? Dê-me só um segundo, Sr. Deputado José Navarro, é abstenção?
Muito bem. Faz mal. Quem vota a favor? Muito obrigada. Portanto, a proposta 15V AMC 2024 foi aprovada com 25 votos a favor, 12 do PS, 7 do PSD, 5 da CDU e 1 do Bloco de Esquerda e 3 abstenções, 1 do PSD e 2 do Chega. Senhores deputados, damos por terminada a nossa ordem do dia. Peço-vos que aguardem uns minutinhos para que possamos ler a nossa minuta da ata. Questiono se algum dos senhores presidentes de junta quer aproveitar este tempo para fazer alguma publicidade de alguma coisa que exista na respectiva freguesia. Não se passa nada atualmente. Muito bem, vamos então só aguardar uns minutos. Senhora deputada, isso não pode. Isso não pode, isso eu não posso deixar. Senhora deputada, a senhora deputada Helena Maciel queria falar do Dia da Mulher. Eu, como não lhe posso dar a palavra a esse respeito, porque senão teríamos aqui um período para os deputados, eu, aproveitando e utilizando o seu nome, desejo um feliz Dia da Mulher a todas as mulheres do nosso país, e não só, e pelo mundo fora, e que continuemos resistentes e bastante resilientes. Senhores deputados, peço silêncio para se proceder à leitura da minuta da ata e também que ocupem os vossos lugares, por favor. Boa noite. Não está? Está? Associação Cultural e Recreativa dos Casais das Boiças, 20h15, foi a hora de abertura. Presenças: Mesa da Assembleia, Presidente Vera Lúcia Raimundo Braz dos Santos, Primeiro Secretário Rodrigo Paulo Ferreira da Conceição, Segunda Secretária Maria Fernanda Simões Ferreira Fernandes Fidalgo, membros da
membros da Assembleia presentes de acordo com a relação anexa a esta minuta, membros da Câmara Municipal, Presidente Silvino José da Silva Lúcio, Vice-Presidente António José Mateus de Matos, vereadores Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho, Mara Lúcia de Almeida Oliveira, Rui Pedro Figueiredo Corça, José Paulo de Carvalho Pereira, Maria Inês da Graça Louro, não. Depois fazemos a substituição. Trocamos. Sim, trocamos. Pela senhora Presidente da Assembleia Municipal foi verificada a existência de quórum. 3. Substituições. A senhora Presidente da Assembleia informou de que, ao abrigo do número 1 do artigo 78º e do número 1 do artigo 79º da Lei 169/99, 18 de setembro, na sua atual redação, solicitou a sua substituição nesta sessão o senhor deputado Tiago João de Freitas Santos, representante do PSD, sendo substituído pela senhora deputada Maria Manuela Leandro dos Santos Firmino, representante do mesmo partido na lista admitida. Só interromper um segundinho. Eu peço desculpa, eu peço por favor silêncio, porque está um ruído bastante notório dentro da sala, temos que respeitar quem está a ler a minuta da ata e também quem a quer ouvir, portanto peço por favor o vosso silêncio e o vosso respeito. Eu vou repetir. O senhor deputado Tiago João de Freitas Santos, representante do PSD, sendo substituído pela senhora deputada Maria Manuela Leandro dos Santos Firmino, representante do mesmo partido na lista admitida, e a senhora deputada Marta David Gondar Diniz, representante da CDU, sendo substituída pelo senhor deputado José Gonçalves Dias Pereira, representante do mesmo partido na lista admitida. 4. Período de intervenção dos cidadãos. Período destinado à intervenção dos cidadãos residentes na área do município, não tendo existido qualquer deliberação. 5. Ordem do dia. Ponto 1. Aquisição do terminal rodoviário de Santarém pela Comunidade Intermunicipal de Alzira do Tejo, CIMLT, com contratação de empréstimo bancário e confirmação do crédito para efeitos de responsabilidade indireta, nos termos do artigo 54º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, proposta 21P/2024. Discutida a proposta, foi a mesma colocada à votação, obtendo o seguinte resultado: contra 2, do Chega, abstenção 7, PSD, favor 18, 11 do PS, 1 do PSD, 5 do CDU e 1 do BE. A proposta foi aprovada por maioria. Permitam-me só interromper, temos que fazer aqui uma retificação, porque para já foi aprovado o ponto 2 em primeiro lugar, portanto, no início, fazer a retificação de que houve uma troca na ordem dos pontos, certo? Dizer que foram discutidos em conjunto, e depois então a ordem de votação, que foi o ponto 2 e depois o ponto 1. Portanto, ficará esta alteração feita na minuta da ata. Vamos ler, eu vou pedir para ler o resultado da votação do ponto 2, mas fica registado que será feita esta alteração na minuta da ata, está bem? Ponto 2. Criação de Empresa Intermunicipal Transportes de Alzira do Tejo, EIMSA, em conformidade com o disposto da Lei 50/2012, de 31 de agosto. Entre parênteses, RJAEL. Proposta 24/P/2024. Discutida a proposta, foi a mesma colocada à votação, obtendo o seguinte resultado: contra 2, do Chega, abstenção 7, PSD, favor 18, 11 do PS, 1 do PSD, 5 CDU e 1 BE. A proposta foi aprovada por maioria. Ponto 3. Plano de emergência externo da Exide Technologies Recycling 2. Em inglês? É tu. Proposta 13/BMC/2024. Discutida a proposta, foi a mesma colocada à votação, obtendo o seguinte resultado:
contra 0, abstenção 2 do PSD, favor 26, 12 do PS, 6 PSD, 5 CDU, 2 Chega e 1 BE. A proposta foi aprovada por maioria. Ponto 4. Primeira alteração ao mapa de pessoal aprovado para 2024. Proposta 15/VAMC/2024. Discutida a proposta, foi a mesma colocada à votação, obtendo o seguinte resultado: contra 0, abstenção 3, uma do PSD e 2 do Chega, favor 25, 12 do PS, 7 PSD, 5 CDU, 1 do BE. A proposta foi aprovada por maioria. Muito obrigada. Portanto, com as devidas alterações, quer do Sr. Vereador em substituição, quer desta questão da troca do ponto 1 e 2, vou colocar a minuta à votação. Sim, Sra. Deputada. Depois, na ata final, há esse registro. Quem vota contra? Aprovada por unanimidade. Muito obrigada, senhores deputados, senhor Presidente, restante Executivo, público, aqui e online, funcionários da Câmara, muito obrigada. Uma boa noite a todos, o resto de uma boa semana.